O Senhor sarou minha aflição. Tatiane olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto as lágrimas escorriam sem controle. As contas estavam empilhadas sobre a mesa da cozinha, e o diagnóstico médico, guardado na gaveta, parecia gritar a cada vez que ela passava por perto: leucemia mieloide aguda. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, Luca, de 7, e Sofia, de 4, ela se via diante de um abismo. O tratamento era caro, os remédios escassos, e o desespero já começava a roubar sua esperança. Como vou deixar meus filhos? Pensava, apertando contra o peito a carta de demissão que havia recebido no dia anterior. A empresa onde trabalhava como auxiliar administrativa não podia mais arcar com suas faltas, e sem renda, como pagaria as sessões de quimioterapia? Foi então que se lembrou de Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque, vestidos longos e sorriso tranquilo. Todas as manhãs, Tatiane via saindo com uma Bíblia debaixo do braço, rumo à pequena igreja de paredes brancas na rua ao lado. Um dia, ao levar um prato de sopa para Tatiane que mal tinha forças para cozinhar, Dona Maria segurou suas mãos e disse com voz firme: "Minha filha, Deus não abandonou você. Venha conosco domingo. Só vá. Não precisa falar, não precisa acreditar ainda. Só esteja lá." No domingo seguinte, Tatiane entrou na congregação cristã no Brasil com o coração apertado. O prédio era simples, bancos de madeira enfileirados, paredes sem adornos, um pequeno púlpito à frente. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes, homens de um lado, mulheres de outro cantando um hino que ela nunca ouvirá, mas que lhe tocou fundo: "Jesus, meu Salvador, em ti confio nas tribulações, tu és meu guia." As palavras pareciam falar diretamente à sua dor. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, saias longas, blusas discretas, ternos simples. Ninguém olhava para ela com curiosidade, todos pareciam absortos em algo maior. O ancião, um homem de barba grisalha e olhos serenos, dirigiu a reunião com voz calma. Ele leu passagens da Bíblia, falou sobre a fé que move montanhas, e Tatiane sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um câncer anos antes. "Os médicos não entendiam, mas eu sabia. Foi a mão do Senhor", disse ela, segurando um lenço branco. Tatiane sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez, eram diferentes, misturadas com uma centelha de esperança. No final do culto, o ancião anunciou que haveria oração pelos enfermos. "Quem precisar de intercessão, venha à frente", convidou. Tatiane hesitou. Nunca havia pedido ajuda assim, nunca havia acreditado que Deus pudesse ouvi-la diretamente. Mas quando Dona Maria lhe tocou o braço e sussurrou: "Vá, minha filha", ela se levantou, trêmula. Os irmãos a rodearam. Mãos foram postas sobre sua cabeça, e vozes começaram a clamar a Deus em uníssono: "Senhor, tem misericórdia desta irmã. Fortalece-a, sara-a, dá-lhe forças para lutar." Tatiane fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, deixou-se cair nos braços da fé. Não eram palavras vazias, era uma dor compartilhada, uma luta coletiva. Quando abriu os olhos, o ancião segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Irmã, Deus ouviu seu clamor. Não desanime. Volte aqui sempre." Nos dias seguintes, Tatiane começou a frequentar os cultos regularmente. Não entendia tudo, mas sentia que algo mudava dentro dela. Os irmãos a visitavam, levavam comida, oravam com ela. Uma irmã chamada Ana, enfermeira aposentada, passou a acompanhá-la às consultas, explicando os termos médicos com paciência. "Deus não nos deixa sozinhos", Ana dizia, enquanto segurava sua mão nos corredores do hospital. Certo dia, após uma sessão de quimioterapia particularmente difícil, Tatiane chegou à igreja arrasada. O ancião, percebendo seu estado, chamou-a para uma conversa. "Irmã, você já foi batizada nas águas?", perguntou. Ela balançou a cabeça. "O batismo é um passo de fé. É enterrar o velho homem e nascer de novo em Cristo. Se você quiser, podemos marcar para o próximo domingo." Tatiane aceitou. No dia combinado, ela desceu as águas da pia batismal vestida de branco, cercada pelos irmãos que agora eram sua família. Quando emergiu, sentiu algo que não conseguia explicar, uma leveza, como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. "Agora você é uma nova criatura", o ancião disse, sorrindo.
Deus está operando em sua vida. As semanas passaram, e os exames começaram a mostrar melhoras inexplicáveis. O hematologista, surpreso, reduziu a medicação. Seu organismo está respondendo além do esperado, disse, franzindo a testa ao analisar os resultados. Tatiane sorria por dentro. Sabia que não era apenas a medicina. Um domingo, durante a Santa Ceia, ela seguiu a fila para participar do pão e do vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Quando o ancião lhe entregou o pão, olhou em seus olhos e disse: Irmã Tatiane, o Senhor sarou sua aflição. Ela soube, naquele momento, que era verdade. No culto seguinte, Tatiane se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, apesar das lágrimas, contou como chegara ali quebrantada e como Deus, através da igreja, a sustentara. Eu pensava que estava sozinha, mas Deus me mostrou que nunca estive. Os irmãos oraram por mim, me acolheram, me ensinaram a confiar. Hoje, estou aqui de pé, não por minha força, mas pela graça do Senhor. A congregação cantou em ação de graças, e Tatiane sentiu o amor de Deus de uma forma que jamais imaginara. Hoje, Tatiane serve na igreja ajudando outras mulheres que passam por provações. Ela aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos neles. Deus não tira sempre o sofrimento, mas nos dá forças para atravessá-lo, costuma dizer às irmãs mais novas. E toda vez que canta o hino confia, meu irmão, em Jesus Cristo, Ele é teu amigo, teu Salvador, ela se lembra daqueles dias escuros e sorri, porque sabe, o mesmo Deus que a segurou pela mão continua ali, na simplicidade daqueles bancos de madeira, na voz dos irmãos que oram, na paz que só Ele pode dar. Um dia, enquanto Tatiane organizava os folhetos para o culto da noite, uma jovem chamada Mariana entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela mal conseguia falar, mas entre soluços, contou que o marido havia saído de casa há 3 dias, deixando-a com 2 filhos pequenos e uma conta de luz cortada. Não tenho mais para onde ir, disse, segurrando um papel amassado na mão, a notificação de despejo. Tatiane reconheceu aquele desespero. Lembrou-se de quando, anos antes, também se sentirá sem saída. Mas agora, ela sabia que ali, naquele lugar, as impossibilidades tinham outro nome, oportunidades para Deus agir. Sem hesitar, pegou a mão de Mariana e levou-a até a sala de oração. Vem, minha irmã. Vamos colocar isso nos pés de Jesus. Enquanto oravam, Tatiane sentiu a mesma paz que um dia a havia envolvido. Não eram palavras bonitas, mas um clamor do coração: Senhor, a senhora não tem ninguém, mas o Senhor é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Mostra teu poder. Mariana chorava, mas, aos poucos, sua respiração foi se acalmando. Quando abriram os olhos, uma irmã da igreja entrou com um envelope. Irmã Tatiane, o pastor pediu para entregar isso para você. Disse que é para uma necessidade urgente. Dentro, havia exatamente o valor da dívida da luz e do aluguel atrasado. Mariana caiu de joelhos. Como eles sabiam? Perguntou, atordoada. Tatiane sorriu. Deus já tinha providenciado antes mesmo de você chegar aqui. Ele só estava esperando você dar o primeiro passo. No domingo seguinte, Mariana voltou à igreja, desta vez com o marido. Ele, envergonhado, contou que, depois de sair de casa, havia se perdido em pensamentos ruins, até que um homem numa praça lhe falou de Jesus e o convidou para um culto. Era o mesmo dia em que sua esposa estava orando na Universal. Eu não acreditei em milagre até viver um, disse ele, segurando a mão da esposa. Tatiane observava tudo aquilo e sentia o coração transbordar. Não era coincidência. Era Deus tecendo histórias, usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ela lembrava das vezes em que duvidara, em que quase desistira, mas agora via, cada lágrima, cada noite em claro, cada não que ouvirá tinha um propósito. Deus não apenas a havia livrado, Ele a preparara para ser um farol. Anos se passaram, e Tatiana se tornou uma das líderes do grupo de apoio às famílias. Toda semana, ela compartilhava seu testemunho: se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua. Não importa o tamanho do problema, mas o tamanho da sua fé. E quando alguém perguntava como ela conseguia tanta certeza, ela respondia com um sorriso: porque eu já estive do outro lado. E se Ele me tirou de lá, pode tirar qualquer um. Uma tarde,
enquanto ajudava a distribuir cestas básicas no projeto social da igreja, Tatiane avistou uma senhora idosa que olhava de longe, com medo de se aproximar. Era Dona Cida, sua antiga vizinha, que anos antes lhe dissera: "Essa tal de igreja não vai resolver nada, minha filha." Agora, com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água, a senhora se aproximou. "Tatiane, é você? Ouvi dizer que você trabalha aqui. Minha neta está doente, e os médicos não sabem o que é. Você acha que Deus pode ajudar?" Tatiane abraçou a senhora sem dizer nada. Não eram necessárias palavras. Ela sabia que, mais uma vez, não era ela quem ia resolver aquilo. Mas conhecia alguém que podia. E enquanto caminhavam juntas para o altar, Tatiane sentiu a mesma emoção da primeira vez em que entrará naquele lugar, a certeza de que, não importava a batalha, a vitória já estava garantida. Porque ali, entre aqueles muros, o impossível tinha endereço. E seu nome era Jesus. No caminho até o altar, Dona Cida não conseguia parar de chorar. A cada passo, ela contava como a menina, de apenas 7 anos, havia começado a emagrecer sem motivo, a perder as forças, a ter febres que nenhum remédio conseguia baixar. Os médicos já tinham feito todos os exames, mas as respostas não vinham. Eles só balançam a cabeça e dizem que não sabem, a voz da senhora quebrava. Tatiane apertou sua mão, lembrando-se de quando também não tinha mais para onde correr. "Aqui, a gente não sai sem resposta", ela sussurrou. Quando chegaram na frente, o pastor já estava ali, como se Deus tivesse avisado que uma mãe desesperada estava chegando. Sem perder tempo, ele colocou as mãos sobre a cabeça de Dona Cida e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu o sobrenatural acontecer. "Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O que o homem não pôde descobrir, o Senhor revela agora. Em nome de Jesus, essa criança é curada." A igreja inteira se uniu na oração, e Tatiane sentiu aquele fogo no peito novamente, o mesmo que a havia libertado anos antes. De repente, Dona Cida soltou um grito. Não de dor, mas de algo que parecia alívio. Ela se ajoelhou no chão, as lágrimas agora misturadas com risos. Eu vi uma luz, e ouvi uma voz dizendo: "Ela vai viver." O pastor sorriu, porque já tinha presenciado cenas assim muitas vezes. "É a confirmação, minha irmã. Deus ouviu sua oração. Agora, vá para casa e veja o milagre se manifestar." No dia seguinte, Dona Cida voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. No colo, carregava a neta, que, embora ainda frágil, tinha os olhos brilhantes e um sorriso no rosto. Os exames daquele manhã mostravam que os níveis da criança estavam normalizando, e os médicos, sem explicação, haviam liberado alta. Eles disseram que foi uma melhora inexplicável, contava a avó, enquanto abraçava Tatiane. Mas a gente sabe, não é? Foi ele. Foi Jesus. Tatiane olhava para a menina e via um reflexo de sua própria história. Mais uma vida transformada, mais um impossível que se tornou possível. "Isso aqui não é religião, Dona Cida", ela disse, emocionada. "Isso aqui é família. E nessa família, ninguém sai derrotado." A senhora assentiu, enxugando as lágrimas. "Você tinha razão, minha filha. Essa igreja resolve, sim. E eu vou trazer todo mundo que eu conheço para ver isso de perto." Enquanto as duas saíam juntas, o pastor observava a cena com gratidão. Cada testemunho assim era uma prova de que, quando o homem diz não tem jeito, Deus está apenas preparando o caminho para mostrar que ele tem, sim. E ali, na Universal, o milagre não era exceção. Era a regra. Porque onde a fé encontra a ação, o céu responde. Sempre. Naquela mesma noite, enquanto Tatiane e Dona Cida ainda compartilhavam a emoção do milagre no corredor da igreja, um homem entrou com passos pesados, o rosto marcado pelo cansaço e pela preocupação. Era seu João, um motorista de ônibus que há meses não conseguia dormir direito. As dores nas costas eram tão fortes que ele já tinha desistido de procurar ajuda. "Já fui em médico, benzedeira, até em macumbeiro, mas nada adiantou", ele confessou ao pastor, com a voz embargada. "Hoje eu não aguento mais. Se Deus não me curar, eu não sei o que vai ser de mim e da minha família." O pastor colocou a mão no ombro dele e olhou nos seus olhos. "Você veio ao lugar certo, meu irmão. Aqui, Jesus não só ouve como age.
E hoje, ele vai te mostrar que a sua dor tem prazo de validade. Seu João assentiu, mas a dúvida ainda brilhava em seu olhar. Ele nunca tinha pisado numa igreja antes. Não sabia que ali, entre aquelas paredes, o impossível era apenas uma palavra que Deus gostava de apagar. Enquanto a corrente de oração começava, seu João sentiu algo diferente. Não era só a mão do pastor em sua testa, nem as palavras de fé que ecoavam no salão. Era uma paz que ele não sentia há anos, como se alguém estivesse tirando um peso enorme de suas costas literalmente. E então, bem no meio da oração, ele se levantou de repente, como se tivesse levado um choque. As lágrimas escorriam sem controle. Sumiu, ele gritou, tocando a própria coluna. A dor sumiu. Eu tô sentindo leveza, pastor. Leveza. O salão explodiu em glórias. Gente que nem conhecia seu João chorava junto, porque ali, todos entendiam o que era ver Deus escrevendo uma nova história na vida de alguém. Ele rodopiava, testando os movimentos, como se quisesse ter certeza de que não era sonho. Eu vou trabalhar amanhã, ele disse, rindo entre lágrimas. Vou dirigir meu ônibus sem dor, vou abraçar minha esposa sem gemer, vou brincar com meus filhos no chão. O pastor sorriu. Isso não é só cura, meu irmão. Isso é restauração. Deus não só tirou a dor e ele te devolveu a vida. E assim, mais uma vez, a Universal provava que não era só um lugar de pregações, mas um campo de batalhas vencidas. Porque quando a fé é sincera e o clamor vem do coração, Deus não apenas escuta, ele age. E age com poder. Seu João saiu dali com uma missão: levar a notícia do milagre para todo mundo no ponto de ônibus, para os colegas de trabalho, para a família que tanto sofreu junto com ele. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, ele repetia, como se quisesse gravar aquelas palavras na memória de todos que cruzassem seu caminho. Dentro da igreja, o pastor olhava para a multidão e via rostos transformados. Cada um ali tinha uma história, alguns ainda por escrever, outros já com finais felizes. Mas todos tinham uma coisa em comum: a certeza de que, na Universal, o milagre não era privilégio de poucos. Era direito de quem acredita. E enquanto as luzes do templo brilhavam sobre aquelas vidas, uma verdade ecoava no ar, mais forte que qualquer dúvida: onde há fé, Deus faz o resto. Sempre. No dia seguinte, seu João acordou antes do sol nascer. Não era mais o mesmo homem que, há poucos meses, mal conseguia se arrastar até a cozinha para tomar um café. Agora, seus passos tinham pressa, seus olhos brilhavam com um fogo que só quem experimentou a mão de Deus conhece. Ele vestiu a camisa que ganhará na igreja, aquela com a frase "A Deus é fiel" estampada no peito, e saiu pelas ruas do bairro como se carregasse um tesouro que não podia guardar só para si. Seu primeiro destino foi o ponto de ônibus onde passava todos os dias, aquele mesmo lugar onde tantos conhecidos o viam passar com o rosto marcado pela dor. Lá estavam Dona Maria, que vendia picolés, e o seu Antônio, o cobrador que sempre lhe dava um bom dia com um sorriso cansado. Ao vê-lo chegar, Dona Maria quase deixou cair a caixa de picolés. "João, meu Deus! O que foi que aconteceu com você? Ontem mesmo você tava que nem podia andar direito, e hoje tá aí, parecendo até mais novo." Seu João não segurou a emoção. Com a voz embargada, começou a contar tudo: as noites de dor, as orações desesperadas, o dia em que entrou na Universal arrastando os pés e saiu de lá com as pernas firmes, o coração leve e uma paz que nem os remédios mais caros conseguiram lhe dar. Foi Deus, gente. Foi só Deus. Ele repetia, mostrando as mãos que antes tremiam e agora seguiam firmes. O pastor orou, eu acreditei, e ele me curou. Não tem outra explicação. Seu Antônio, que sempre foi cético, coçou a cabeça, olhando para os próprios joelhos inchados pelas longas horas em pé no ônibus. "Será que isso dá para mim também, João?" "Claro que dá." Seu João respondeu sem hesitar. "Hoje à noite tem culto lá na Universal. Vamos juntos. Você vai ver que Deus não faz acepção de pessoas. Se curou um coxo como eu, pode curar seus joelhos, sua vista, seu coração, tudo." E assim, naquela noite, seu Antônio entrou pela primeira vez na igreja, arrastando os pés e cheio de dúvidas. Mas quando saiu, 2 horas depois, era outro homem. Não que seus joelhos estivessem perfeitos ainda, mas algo dentro dele havia mudado. Ele sentirá uma corrente de fé tão forte que,
pela primeira vez em anos, acreditou que a dor não seria sua companheira para sempre. Enquanto isso, na casa de seu João, a família se reunia em torno da mesa, algo que não faziam há meses. Sua esposa, Dona Rosa, que tanto chorou ao seu lado, agora olhava com lágrimas de gratidão. Eu não acredito que é você, João. Parece um sonho. Não é sonho, minha filha, ele respondeu, segurando sua mão. É Deus escrevendo uma nova história pra gente. E isso aqui é só o começo. Porque o milagre de seu João não parou nele. Nos dias seguintes, pessoas que ouviram seu testemunho começaram a aparecer na Universal. Alguns vinham com dores no corpo, outros com feridas na alma. Mas todos saíam de lá com uma coisa em comum, a certeza de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há doença que resista, não há tristeza que não se transforme em alegria. E assim, como uma pedra jogada num lago, o milagre de seu João foi criando ondas. Primeiro no ponto de ônibus, depois no trabalho, depois no bairro todo. Até que um dia, o pastor o chamou no altar e perguntou: João, você lembra como era sua vida antes? Ele sorriu, olhando para a multidão que agora o aplaudia. Lembro, pastor. Mas hoje eu sei uma coisa, o que o homem diz que é impossível, para Deus é só mais um milagre esperando para acontecer. E enquanto as pessoas na igreja levantavam as mãos em louvor, seu João fechou os olhos por um instante, agradecendo não só pela cura, mas por ter sido escolhido para provar que, na Universal, a fé não é teoria, é realidade. E que, quando Deus age, nenhuma vida fica igual. O milagre completo. As lágrimas de seu João já não eram de dor, mas de gratidão. Aquele homem que antes mal conseguia se levantar da cama, agora dançava no altar, os braços erguidos, o corpo livre da doença que os médicos haviam declarado incurável. Os exames, antes cheios de sombras, agora brilhavam com uma só palavra: normal. Não havia vestígio do mal que o consumira. Nem sequer uma cicatriz. Enquanto a igreja inteira cantava, uma mulher na última fileira chorava em silêncio. Era Dona Maria, sua vizinha, que por anos o viu definhar, orando sozinha por ele nas madrugadas. Quando seus olhos se encontraram, João estendeu a mão e a chamou. Vem, Maria. Isso aqui não é só para mim. É para quem acredita que Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. E foi assim que o milagre se multiplicou. Não só pelo corpo sarado, mas pelas vidas que, ao testemunharem, ousaram crer de novo. O médico que o atendeu, cético, pediu para ver os exames com suas próprias mãos. O filho pródigo, que há anos não falava com a família, apareceu no culto seguinte, quebrado. Até o cobrador do ônibus, que só sabia reclamar da vida, parou para ouvir a história e, semanas depois, voltava com um sorriso. Seu João, eu também quero essa fé. Reflexão final. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias só para nos livrar do sofrimento, mas para transformar o sofrimento em um farol. O milagre de seu João não foi apenas a cura, foi a prova de que a fé não é um refúgio para os fracos, mas uma arma para os que se recusam a aceitar os limites do impossível. Ele poderia ter desistido quando as portas se fecharam, quando as orações pareciam sem resposta. Mas escolheu persistir. E foi na persistência que o céu se abriu. Lição de vida. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Seu João não era especial por merecer, era especial por confiar quando tudo dizia para duvidar. Hoje, sua história ecoa como um convite: se você está esperando um milagre, não espere a situação mudar para crer. Creia primeiro. Porque a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve, e isso, sempre, será melhor do que imaginamos. E assim, enquanto as luzes da igreja se apagavam e a multidão se dispersava, seu João permaneceu ali, ajoelhado, sussurrando: obrigado por me curar, e por me usar para curar outros. Porque no fim, o maior milagre não era ter voltado a andar, era saber que, ao se levantar, arrastaria consigo uma multidão de corações que também aprenderiam a voar.